Olá, meus amigos e minhas amigas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E eu já peço a todos que se inscrevem no canal e deixem o seu like, que será muito bem-vindo para ajudar a mídia alternativa. E trazendo hoje o giro de notícias dessa terça-feira do São Paulo Futebol Clube. Não tem muitas novidades, mas mesmo assim vocês vão ficar atualizadíssimo das notícias de hoje que eu trago nesse vídeo. Vamos lá, a aprovação do Casares chega a 45%. Será que essa pesquisa é realmente verdadeira? E quem ficou na lanterna, daqui a pouco eu faço no comentário. Vamos lá, São Paulo já de saída aí, né? Jogadores saindo e poucos chegando no São Paulo. Essa é a gestão Casares. Jogadores indo embora, mas esse jogador que for embora também, né, galera? Graças a Deus que a gente se livramos desses jogadores, né? Mas o São Paulo tem que repor algumas peças no clube que precisa, né? No São Paulo precisa repor algumas peças. Vamos lá. Os jogadores que deixaram o São Paulo nessa terça-feira, contrato encerrado. Foi do jogador Igor Lisieiro, jogador acomodado, que passou por vários clubes, foi até para a Suíça e não se firmou em nenhum clube. Esse cara só trouxe prejuízo para o São Paulo. Um jogador desse nível aí do Lisieiro, que São Paulo, né, que ele desde pivete ele joga na base do São Paulo, né? Desde pequeno, um gasto gigante que o São Paulo teve com esse cara até chegar no profissional e emprestou esse jogador várias vezes e não se firmou em nenhum clube. E o São Paulo acaba perdendo o jogador, né, de graça. Mas graças a Deus o São Paulo se livrou dele, que era um jogador acomodado, não dá valor ao time que ele estava vestindo a camisa, né? Então, graças a Deus, São Paulo se livrou desse Pereba Lisieiro. Outro jogador que o São Paulo se livrou também foi do Igor Vinícius. O Igor Vinícius se apresentou no Santos e desejo a mesma sorte que ele jogava no São Paulo, né? Lá para o Santista, que ele jogue quando enfrentar contra o São Paulo, jogar do mesmo nível que ele jogava no São Paulo, né? Graças a Deus, brincadeiras à parte, eu não tenho nada contra o Santos, eu tenho muito respeito pelo Santos, mas o Igor Lisieiro, pelo amor de Deus, né, galera? Não, o Lisieiro não, o Igor Vinícius, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a torcida do Santos não aprovou a ida do Igor Vinícius para o Santos, né? E outro que o São Paulo estava demorando para se livrar e esse cara bateu na trave e não entrou, foi o tal de Juan Tressoldi, né? São Paulo fez de tudo, todas as insistências para ficar com esse jogador, para contratar aí no valor altíssimo de quase 34 milhões aí que o São Paulo ia contratar esse jogador. E graças a Deus o São Paulo conseguiu que o Sassuolo da Itália não quis renovação com o São Paulo, né? Que o São Paulo acho que ainda deve ainda para o Sassuolo do empréstimo, do primeiro empréstimo que o São Paulo fez. Então o Sassuolo aí não teve ideia e levou o Juan Tressoldi lá para a Itália novamente. Graças a Deus que o São Paulo conseguiu se livrar, né? Que essa diretoria incompetente queria de todo o mérito contratar esse cara, galera. De todo jeito o São Paulo queria contratar esse Juan Tressoldi. Graças a Deus o São Paulo se livrou. E da mesma forma o São Paulo não faz com a cria da casa, né? Que é o Alan Franco. São Paulo aí fazendo todo o esforço do mundo, mas com o Alan Franco não está do mesmo jeito. Até esse momento o São Paulo ainda não renovou com o zagueiro Alan Franco. Hoje o Alan Franco pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Ele está livre no mercado para assinar um pré-contrato com qualquer clube. Que o contrato dele encerra em dezembro. Mas ele pode já assinar um pré-contrato e sair de graça para um outro clube. E o São Paulo está aí, empurrando com a barriga, fazendo todo o esforço que era para ficar com o Juan Tressoldi e acabando quase perdendo aí o Alan Franco. O Alan Franco, né, galera, não é parente do Rui Costa, né? Não tem parentesco com o empresário dele, não tem parentesco com o Rui Costa, que se tivesse parentesco com o Rui Costa, provavelmente já teria renovado esse contrato, né? Que o Juan Tressoldi, segundo informações, o empresário do Juan Tressoldi, né,
é concunhado do Rui Costa. Então, por essas e outras, que o São Paulo vinha naquela vibe de querer, de todo preço, contratar esse Juan Tressoldi. Mas, graças a Deus, ele foi embora. E falando de contratações, o São Paulo vem monitorando aí a situação do jogador Gustavo Medina da Ferroviária, jogador de 22 anos. O São Paulo vem aí monitorando a situação e quer de todo jeito aí contratar aí já o jogador para esse semestre, nessa janela agora. O Gustavo Medina é um jogador de 22 anos, parece que atua até bem lá na Ferroviária. O São Paulo vem aí forte nas negociações aí com esse Gustavo Medina. Eu não conheço o futebol dele, eu não acompanho a Ferroviária. Se eu falar que eu acompanho, eu estou mentindo. Então, vamos ver como será essa situação aí entre São Paulo e Gustavo Medina. Que o São Paulo vem fraco no mercado, o São Paulo não está contratando, Crespão chegou aí na área, né? Precisa de algumas peças ali para o São Paulo recolocar, né? O Matheus Alves praticamente já está vendido para o CSKA da Rússia, então o São Paulo precisa repor ali o meio-campo, um zagueiro, né? Mas na base tem jogadores bons e o São Paulo pouco aproveita, né, os jogadores da base. Vamos lá, galera. Saiu nessa semana, né, uma pesquisa feita aí pelo instituto aí, que parece que teve o GE como um dos patrocinadores aí, e falou aí que o Júlio Casares, né, teve 45% de aprovação pelo torcedor são paulino, hein? 45% de aprovação. E 41% desaprova a gestão Casares. E 14% ficaram neutro. E o que ficou em primeiro lugar aí, né? Em primeiro lugar na gestão foi a Leila com 89%. E o John Texto do Botafogo ficou com 87% de aprovação. Já o Marcelo Teixeira dos Santos ficou na lanterna dessa pesquisa, né? Com apenas 22% de aprovação aí o Marcelo Teixeira dos Santos. E vamos lá falar aqui do São Paulo. Eu acho, né, que essa pesquisa aí, sei lá se é verdadeira ou não, mas foram 2.069 pessoas entrevistadas, né, que votaram nessa pesquisa. Então, esse cara aí, né, o blogueirinho, teve uma aprovação, no meu ponto de vista, muito boa. A aprovação dele aí, 45%, foi muito boa. Eu imaginaria aí, eu como São Paulino, eu não estou satisfeito, eu não faço parte dessa pesquisa. Então, para mim, se ele tirasse 10% de aprovação, para mim já era muito. 10% de aprovação da gestão Casares, para mim já estava muito, muito, muito mesmo. Então, aí essa aprovação para mim foi muito alta. Provavelmente aí, né, quase a metade da torcida aí votou aí, aprovando a gestão Casares. É um tapa na cara de nós torcedores, porque o cara afundando o São Paulo em dívida, né? Afundando em dívida o São Paulo cada dia que passa e fazendo contratações que a gente desaprova, vendendo nossos jogadores da base, doando nossos jogadores da base e trazendo vários pereba para jogar no São Paulo, como esse Wendel, né, que chegou no São Paulo, um baita de um pereba, jogador ruim que até agora não mostrou para que veio. Então, para mim, essa pesquisa me surpreendeu e eu não gostei nada dessa pesquisa. É isso aí, galera. Essas foram as notícias dessa terça-feira e eu já vou me despedir de vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E não se esqueçam, toda segunda-feira, às 9 horas da noite, o Mesa Tricolor, pelo canal Ibra do São Paulo, apresentado por Rony na bancada do canal Tricolor Raiz e também comigo, Alessandro Esporte na área. Quero deixar também um abraço aí, pedir para vocês que seguem os canais do Ibra, canal do Rony, Tricolor Raiz, o canal do Planalto, nosso parceiro Planalto, Tricolor, né, que é lá de Brasília, um canal muito bom, e também do canal do nosso amigo Xandão,
Favela aí, Xandão, favela, né? Favela, é um negócio assim. É o Xandão, galera, da favela tricolor. Favela tricolor. Segue o Xandão lá também, dá essa força lá pro Xandão, que é um dos nossos amigos aí, que também faz um programa com o Planalto, com o Rony, né? Então dá essa moral lá pros canais aí que também fala do São Paulo, que não tá também nessa porcentagem aí de 45% aprovando a gestão Casares. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.